Conta-se uma história de que durante um culto em uma determinada igreja, onde alguns de seus membros faziam parte do exército brasileiro, um jovem recruta que ali também frequentava aquela igreja desejava fazer um especial. Desejava cantar naquela noite, no culto daquela noite, mas ele havia esquecido o seu inário. E estava aperreado porque não conhecia a letra muito bem, não lembrava da letra daquele hino. Então ele baixa a sua cabeça em oração, pedindo uma solução a Deus. E enquanto ele está de cabeça baixa, ele olha de lado, o irmão que está ao seu lado estava com o inário. Então ele se virou para aquele irmão e: irmão, por favor, você pode me emprestar o seu inário? O amigo dele que estava ao lado dele cutucou ele: rapaz, você não sabe com quem você está falando. Ele é o general do quartel. Você é doido pedir isso a ele? Na cabeça daquele jovem que tinha alertado ao outro, o que é que ele pensava? Quem já se viu as Forças Armadas, quem conhece um pouco da dinâmica do quartel, quando os recrutas estão em formação, todos com seu fuzil na mão, e chegar algum recruta sem o fuzil, ou faltando algum regimento ali da sua farda, alguma coisa, ele não pode pedir aquilo emprestado e pedir para o general: olha só, então o seu amigo foi culpado, você é doido. O general, vendo e ouvindo a advertência daquele amigo, disse para o jovem recruta: o general ficou no quartel. Aqui somos todos irmãos, tome aqui o inário. Então, naquela noite, aqueles jovens aprenderam na prática um mandamento recíproco que diz: sujeitai-vos uns aos outros. Efésios capítulo 5, versículo 18 e 21, a palavra de Deus nos diz: não embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ó Deus amado, obrigado pela tua palavra. Nos instrui, nos alimenta, Senhor, esta noite. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade, Senhor, de falar aos nossos corações, e que todos nós que estamos aqui, ou pela internet, possamos colocar em prática tudo aquilo que venhamos aprender da tua palavra. Nos faz amar e respeitá-la, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Sujeitar, no português, tornar-se obediente ou dependente de outra pessoa, tornar-se subordinado. Na língua original, esta palavra é um termo militar grego que significa, e eu quero que os irmãos prestem bem atenção nesses dois significados que tem esta palavra no original. O primeiro delas é um significado militar, que é organizar divisões de tropa numa forma militar sob o comando de um líder. Em um uso não militar, era a atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir responsabilidades e levar uma carga. Então, tem esses dois conceitos em mente que a gente precisa dos dois para trabalhar esse texto esta noite. Este mandamento é muitas vezes negligenciado por muitos, de estar subordinado, se sujeitar uns aos outros. Afinal, quem sou eu para me colocar em sujeição ao meu irmão? Eu sou o diácono da igreja, eu sou o pastor, eu vou estar sujeito ao irmão? É negligenciado por irmãos
por diáconos, por pastores, por muitos, por causa do orgulho e da soberba. E os que assim os fazem, normalmente, geralmente, você pode analisar as atitudes, a vida daquele irmão que age com este pensamento de não querer se sujeitar uns aos outros. Ele tem atitudes e pensamentos orgulhosos. Um senso de altivez, de ser melhor que outra pessoa, de estar acima de todos. Isso não tem permitido que este irmão ou esta pessoa que assim o faz também seja humilde ou reciprocamente se sujeite uns aos outros. O texto lido, ele nos dá características daqueles que vivem cheios do Espírito Santo. Daqueles que vivem em sujeição mútua uns para com os outros. E quando voluntariamente eu considero o meu irmão superior a mim, eu estou me colocando em sujeição a ele. Quando eu considero o meu próximo tal qual como eu sou, eu me coloco em sujeição a ele. Mas na hora em que o senso de altivez chega até mim, eu me acho melhor que você, ou você se acha melhor que eu, a sujeição não existe. Eu cedo, eu demonstro gentileza, permito que o irmão siga à minha frente, vá primeiro, coma primeiro, quando eu me sujeito uns aos outros. Eu coopero com as atividades que o irmão está desenvolvendo. Irmão, deixa eu lhe ajudar. Eu posso lhe ajudar aqui. Você permite que eu possa te ajudar? E não ficar com aquele ar de superioridade. Eu não vou meter a mão aqui porque eu sou bom demais para varrer uma sala da igreja. Eu sou bom demais para lavar um banheiro, eu sou bom demais para fazer uma pintura, eu sou bom demais. Quantas vezes esse pensamento de achar que eu sou bom demais tem atrapalhado a nossa obediência à ordem de se sujeitar uns aos outros? Quando eu me sujeito ao meu irmão, eu assumo uma responsabilidade conjunta para organizar e executar determinada tarefa. Eu estou levando a carga, por assim dizer, junto com ele, que é a ideia não militar também que a palavra lá traz. Eu estou me colocando em submissão ao mesmo serviço que aquele meu irmão está desenvolvendo. E quando nos sujeitamos uns aos outros, nós consideramos nossos irmãos também preciosos. Preciosos assim como Cristo o considerou. Eu levo a carga junto com ele. Eu me disponho a ajudá-lo. Eu não fico com um ar de altivez. Mesmo não sendo a minha responsabilidade. Mesmo eu não sabendo fazer tão bom quanto aquele irmão. Mas eu demonstro uma atitude de servo, me sujeitando a ele e dizer, meu irmão, me diga como é que eu posso lhe ajudar. Eu me solidarizo com aquilo que aquele irmão está passando ou está precisando. Deus, ele nos uniu de uma forma tão forte, tão intensa, uns com os outros, em seu corpo, que é a igreja de Cristo, que não podemos nos esquivar deste mandamento. Não podemos nos esquivar de submeter-se uns aos outros reciprocamente. E onde reina o amor, aí também reina um espírito de servidão. Eu sou servo igual a você. Eu estou aqui para fazer a mesma obra,
para servirmos mutuamente. Não executo nada sem que o Senhor tenha ordenado, assim como você também. Acredito eu que você só faz aquilo que Deus tem te concedido. Então, dentro do corpo de Cristo, não existe alguém melhor que outro. Não existe alguém superior. Como aquele general, ele tem uma patente sim superior lá no quartel. Dentro da igreja, ele é um crente, como qualquer um de nós. Presidentes, governadores, prefeitos, dentro da igreja de Cristo, dentro do corpo de Cristo, eles não são autoridades. Eles são crentes. Eles são irmãos, como qualquer um de nós. O seu cargo, a sua autoridade, ela é exercida lá fora, no serviço que ele presta à comunidade. E não para se ensoberbecer, não para ficar com um ar de altivez dentro do corpo de Cristo. Porque somos todos iguais diante do Senhor. Estou certo, meus irmãos, de que nada se opõe mais à natureza pecaminosa, à carne, do que nos colocarmos em submissão uns aos outros. O orgulho presente em muitas pessoas, a soberba, a altivez, aquele achismo, eu penso que sou melhor do que o outro, tem impedido a muitos de obedecer a palavra de Deus e praticar este mandamento. Todavia, Paulo nos deixa um incentivo capaz de domesticar o orgulho, a impetuosidade, a altivez, quando ele diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vocês precisam ser sujeitos uns aos outros, porque vocês temem a Cristo. Não esqueçam disso. É o temor de Cristo, a obediência que vocês têm a Deus, que vai te levar a domesticar este orgulho, essa altivez, essa soberba, e entender que dentro do corpo de Cristo devemos sim nos submeter uns aos outros. Aos Filipenses, Paulo ainda escreve: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Devemos, em nossa vida cristã, ser humildes. E ele cita duas palavrinhas aqui, duas características de pessoas que, meus irmãos, elas causam muito dano à igreja. Quando elas não se colocam em humildade, quando elas não se submetem uns aos outros, quando elas não se consideram os outros. Elas começam a criar partidarismo dentro da igreja e também vanglória. Glória vã, que não serve de nada. Porque somos todos iguais. Duas palavrinhas muito danosas que perturbam a paz da igreja quando elas são colocadas em prática. Paulo diz: não façais nada por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade. Sejam humildes e considerem uns aos outros superiores a você mesmo. Você não é superior que ninguém, mas se tem alguém que é superior dentro da igreja, que seja o seu irmão.
E você se coloca em submissão a Ele. É isso que Deus nos diz. A renúncia de nossos próprios direitos, ela vai nos levar a nos submetermos uns aos outros. Quando damos preferência àquilo que meu irmão precisa, isso me leva a submeter uns aos outros. Quando combatemos o orgulho e o egoísmo dentro do corpo de Cristo que há em nós mesmos, nós vamos ser levados a submeter-se uns aos outros. E é interessante que lá no texto de Filipenses, no versículo 5, Paulo continua: e tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vocês não podem ser superiores uns aos outros, diz Paulo. Mas vocês devem ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. E aí ele vai trazer um texto magnífico, pelo menos na minha opinião. Que ele, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes se humilhou, tomando a forma de servo e serviu a cada um de nós. Ele nos considerou superiores. Criaturas pecadoras, o próprio Deus se humilhou, nos considerando superiores em amor. E é isso que Paulo diz, tendo em vós este mesmo sentimento. Dentro desta dinâmica ainda de sujeitar-se uns aos outros, de humildade e serviço, Paulo escreve também aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, versículos 12 ao 14, melhor dizendo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. A mesma palavrinha para sujeitar-se, que encontramos em Efésios, aqui ela foi traduzida, admoesteis os insubmissos. Aqueles que não se submetem uns aos outros. Consoleis os desanimados, amparei os fracos e sejais longânimos para com todos. Ao passo, meus irmãos, que nós somos incentivados a nos colocarmos em sujeição, em submissão uns aos outros, também somos instruídos pela mesma palavra em obedecer àqueles que exercem liderança dentro do corpo de Cristo. Os irmãos conseguem compreender os dois significados da palavra no original. Ao mesmo tempo que ela diz que eu devo me submeter ao meu irmão, ela também vai dizer que eu devo ser submisso àqueles que presidem o Senhor. Não há nenhuma contradição, mas foi o próprio Deus que fez isso, que deixou líderes dentro da igreja para que não virem uma desorganização. E Paulo diz: acatei com apreços estes que vos presidem, por causa da obra que ele faz. Tenham amor a eles. Pedro ainda vai escrever também sobre este assunto, 1 Pedro 5,5, e agora direcionado a jovens. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Essa palavra submisso é a mesma palavrinha para sujeitar-vos. Rogo aos jovens, se sujeitem aos mais velhos.
outros sim no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste os soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Os irmãos perceberam que nesses últimos textos que lemos, a humildade sempre está presente. Porque é a humildade que vai combater a nossa arrogância de pensarmos que somos alguma coisa e nos colocarmos em submissão. É eu entender que o meu desejo, ele não pode prevalecer sobre o desejo dos irmãos. Eu estou falando de desejos, tá? E não de verdade. Entendam isso. É eu abrir mão daquilo que eu desejo ou da minha preferência para não criar uma confusão dentro do corpo de Cristo. É eu ceder o lugar ao meu irmão, dizer, não, irmão, vamos, o senhor primeiro, por favor. Deixa eu lhe ajudar. Deixa eu levar a carga com você. Todos em submissão uns aos outros. Temos que assimilar esses dois conceitos que a palavra traz, de nos submetermos à liderança e nos submetermos uns aos outros. Não é porque eu me submeto à liderança que eu sou inferior à liderança. E não é porque a liderança se submete a mim que ele é inferior a mim. Está vendo? Eu mando no diácono. Está vendo? Eu mando no pastor. Ele faz o que eu quero. O pastor está cumprindo a palavra de Deus. E naquilo que não fere as Escrituras, ele vai dar sim lugar à sua preferência, em lugar da minha preferência. E assim nós devemos fazer uns para com os outros. Tenho uns 5 minutos, talvez ainda dê tempo eu falar algo aqui que eu gostaria de trazer para os irmãos. Eu quero concluir essa mensagem com uma ilustração pessoal através de um exemplo meu. E aquilo, meus irmãos, que eu vou falar agora, eu nunca comentei com ninguém. Todavia, quando estava estudando, preparando esta mensagem, Deus trouxe isso à minha mente novamente. E eu achei oportuno a falar com os irmãos. Não falei porque isto me envergonha. A atitude que eu tive à época me envergonha em muito. Mas que seja eu envergonhado e Cristo seja exaltado. Quando eu iniciei a minha caminhada cristã, que me converti, comecei a servir na igreja, Deus, Ele começou a trabalhar em minha vida, em diversas coisas, em diversas áreas, de forma diferente, para que eu estivesse aqui hoje, liderando e pregando, pastoreando esta igreja. Hoje eu consigo enxergar cada coisa que Ele me fez passar, cada situação, cada ensinamento, cada lição, para me capacitar a estar aqui hoje. Pessoas, homens de Deus, que me ajudaram, me orientaram, me ensinaram, cada um a sua época, a seu tempo, lições de como podemos servir melhor a Deus. Ele já precisou trabalhar em meu coração a soberba, o orgulho, a inveja. Eu tinha me convertido há pouco tempo, trazia todas essas coisas do mundo ainda comigo. E ele precisou trabalhar isso comigo, em meu coração. Em certa ocasião,
lá na igreja onde eu servia, antes de vir para aqui, até com os irmãos, um dos diáconos, tínhamos 2 diáconos, um deles faltou por conta do trabalho ao culto de ceia, e sem que eu menos esperasse, o pastor me convidou para auxiliar a ceia. E eu digo isso, meus irmãos, hoje com vergonha, meu coração se ensoberbeceu. Um crente jovem, pouco tempo de convertido, e olhava para a igreja, tanto outros irmãos, mais tempo de crente, talvez mais capacitado. Mas não, ele me chamou. Tempos depois, um dos diáconos pediu para sair da igreja. E todos os cultos, o pastor tinha que chamar um auxiliar, cultos de ceia, o pastor tinha que chamar uma outra pessoa para auxiliar. E eu, sentado lá no banco, hoje é ceia, hoje ele vai me chamar. Não chamou. Chamou um outro irmão e brotou outro sentimento dentro de mim naquela hora que eu também a inveja. Cheguei em casa, orei a Deus, eu digo, Senhor, isso não vem de Ti. Essas coisas não vêm de Ti, eu não posso estar alimentando isto. Me perdoa por me achar melhor do que os outros e me perdoa pela inveja. No outro culto, mais uma vez o pastor convida um outro irmão. E assim sucessivamente. Até que eu orasse no dia do culto de ceia pedindo, Deus, não me chama. Por favor, convida um outro irmão. Direciona o pastor a convidar um outro irmão. E assim eu orei vários cultos de ceia. Comecei não mais ter inveja nem soberba, mas me alegrar quando eu não era chamado e um outro irmão ia até ali. Irmãos, no dia em que eu me alegrei, no outro dia eu disse ao Senhor, no outro culto de ceia, eu disse, Senhor, eu quero sentir essa mesma alegria, em ver um outro irmão ali na frente e eu fico aqui. Aí o pastor vai e me chama. Depois, na próxima eleição, eu fui eleito diácono da igreja, mas Deus precisou trabalhar isso em meu coração. O orgulho, a soberba, a inveja. E quando ele trabalhou que não existia mais nada disso, ele disse, agora você vem me servir. Agora você sabe o que é se sujeitar uns aos outros. É estar em serviço ao Senhor, à igreja e aos irmãos. Que possamos, meus irmãos, obedecer a cada um destes mandamentos recíprocos que devemos colocá-los em prática dentro do corpo de Cristo, a fim de que esta igreja seja uma igreja saudável e temente a Deus. Ó Deus, queremos te dar graças pela tua palavra, pelo teu amor e a tua misericórdia, Senhor, em nossas vidas. Somos imerecedores, Senhor, da salvação, do amor que foi demonstrado naquela cruz pelo Senhor Jesus Cristo. Mas te damos graças porque o Senhor nos escolheu e nos chamou. Nos dá corações humildes, longe de nós a soberba, a altivez, longe de nós qualquer outra coisa que nos impeça de servir a Ti, ó Pai, e a esta igreja. Que nos coloquemos uns aos outros em submissão, que possamos nos sujeitar uns aos outros, Senhor, para que o Teu nome venha a ser glorificado entre nós,
para que esta igreja seja amável, para que esta igreja cresça no temor do teu santo nome. Que nós possamos servir uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. E tantos outros mandamentos, Senhor, recíprocos, que temos estudado. Que coloquemos em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém.